Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que quase ninguém fala, mas que muitas mulheres carregam em silêncio: o luto materno, mais especificamente o luto perinatal, que é quando uma mãe perde o bebê na gestação ou logo após o nascimento. E esse é um tipo de luto que muitas vezes é invisível para a sociedade, mas é extremamente real e profundo para quem está vivendo. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso com vocês, até porque eu passei por essa experiência e eu quero compartilhar um pouco da minha história com você. Gente, eu queria muito gravar esse tema para vocês. Estou preparando até uma playlist aqui no YouTube para falar mais sobre esse tema com vocês. E meus filhos estão dormindo agora, pode ser que eles acordem no meio do vídeo, mas a gente vai dar continuidade do jeito que dá, tá? O condomínio também hoje está tudo uma barulheira. Eu espero que não interfira no assunto aqui com vocês. Mas quando a gente pensa em luto, a gente pensa em alguém que já está fazendo parte visível da nossa vida, né? É mais fácil pensar assim. Mas existe um luto que muitas vezes não é reconhecido. Tem gente que nem vê como luto, mas é um luto de alguém que perdeu um bebê que já era amado, esperado, sonhado, antes mesmo de nascer. Então, no luto perinatal, a mãe, ela não perde somente um bebê, ela perde sonhos, ela perde planos, ela perde tudo aquilo que ela estava preparando e sonhando para aquele filho. E mesmo sendo uma perda enorme, a gente escuta frases como: fica tranquila, daqui a pouco você pode ter outro. Ai, ainda bem que nem se desenvolveu, ainda bem que foi cedo. Ou foi melhor assim, você não está no bom momento da sua vida para ter filho. Ou também, logo você esquece. E dói. Eu mesmo ouvi algumas dessas frases e dói muito. Até porque mãe esquece filho. E filho nenhum substitui o outro. E eu posso dizer por experiência própria, porque eu tenho 2 filhos agora, depois de ter perdido a minha primeira filha. E em todos os momentos da minha vida, eu imagino, e se a Liz estivesse aqui, como tudo seria? Em tudo na minha vida, eu encaixo ela nos meus pensamentos. Eu não falo, as pessoas não sabem, mas é assim que eu vivo. Então, falando um pouco da minha experiência, eu engravidei da minha primeira filha aos 25 anos e tive uma gestação muito tranquila, gente. Na gravidez não apareceu nada e foi tudo bem, foi tudo muito saudável, mas com 32 semanas eu entrei em trabalho de parto prematuro. E aí eu fui para um hospital, né, porque eu estava sem plano de saúde. E nesse hospital tentaram inibir o parto, me deram medicações, e eu passei 24 horas dentro desse hospital. Foram as piores horas da minha vida, e foi horrível, porque me deixaram sozinha por muito tempo. Nós estávamos no meio da pandemia, então não deixaram meu marido entrar, por mais que ele pudesse entrar mesmo estando em pandemia. Eu tinha o direito de ter um acompanhante, e eu fiquei sozinha lá, com o risco da minha filha nascer prematura. Os profissionais não me deram atenção devida, demoraram muito para fazer exames, demoraram muito para entrar com medicações. Enfim, conseguiram dar vacina para maturar o pulmãozinho da minha filha, né, porque ela corria o risco de nascer antes da hora. Conseguiram inibir o parto, e nisso me deram alta. No dia seguinte eu fui para casa. Me pediram para eu fazer repouso, então como meu marido estava trabalhando e eu não, na época, eu fui para casa da minha mãe. Fiquei 3 dias lá e entrei em trabalho de parto novamente. Nisso, meu pai conseguiu me encaixar em um hospital melhor, aqui da nossa cidade, e tentaram fazer de tudo. Fiquei quase 24 horas em trabalho de parto e dando medicações, e nada parava as contrações, até que a minha pequena Liz entrou em sofrimento e a gente precisou ir para uma cesárea de emergência. Então, ela nasceu de uma cesárea de emergência e teve que ir correndo para UTI neonatal. Mas, em contrapartida, ela nasceu bem, nasceu saudável. Ela precisou ir para UTI por ser prematura, então ela precisava ganhar peso, precisava se desenvolver mais, né? E nisso eu fiquei internada por um tempo, e aí começou a nossa rotina de pais de UTI, né? Ninguém podia entrar, nem para me visitar, nem para visitar a Liz, por conta da pandemia, mas eu e o João estávamos ali com ela, e eu lembro que eu consegui fazer 3 visitas para ela. Foram exatas 3 visitas. Eu tirei leite para dar para ela por sonda, porque ela ainda não conseguia mamar, né? Era muito pequenininha. Eu vou ver se eu consigo deixar alguma foto dela aqui para vocês. Eu recebi alta.
né? Eu recebi alta, fui para casa e ela continuou internada. Ela ficou com a gente por 3 dias, acho que eu já falei. Mas eu fui para a última visita, era umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E tinha uma conhecida minha lá que estava fazendo fisioterapia na Liz. E ela conseguiu colocar a Liz pela primeira vez no meu colo. Eu não tinha pego a minha filha ainda, ela estava no seu 3º dia de vida. E eu não tinha, sabe? Eu só podia pôr a mãozinha nela, ali na incubadora, né, pela janelinha. Então eu consegui sentar e pegar minha filha no colo pela primeira vez. E foi mágico, foi lindo. Fui pra casa, fui embora assim, extasiada por ter pego ela no colo. E graças a Deus por essa profissional que estava lá, porque se não fosse ela, eu não tinha pego a minha filha no colo viva. E foi um momento assim, maravilhoso pra mim. Mas ali foi a nossa despedida também. Então, depois dessa visita, parece que Deus conduziu tudo, porque era uma visita rápida, eu fiquei mais de 1 hora lá dentro. Enfim, saí da visita, fui embora, cheguei nos meus pais, a gente fez uma janta à noite, porque tinha passado o dia dos namorados e a gente não tinha feito nada. Então, meus pais fizeram uma jantinha pra gente. Então, por volta das 10, entre 10 e meia, 11 horas mais ou menos, eu fui na visita das 5. Aí, por volta desse horário, 10 e meia, 11 horas da noite, o hospital ligou. Fomos até o hospital para ver o que tinha acontecido e eles nos informaram que o coraçãozinho da nossa filha tinha parado. Eles tentaram de tudo, tentaram adrenalina, fizeram massagem e ela não voltou. E é difícil, por isso que eu enrolei pra gravar esse vídeo, mas o coraçãozinho da nossa filha tinha parado e... Enfim, nós tivemos a pior experiência da nossa vida. Ali parecia que tinha aberto um buraco no chão. Acho que o hospital inteiro me ouviu naquele dia. Eu lembro da minha mãe relatando que ela me escutou gritar e ela estava lá na rua. Enfim, aí começou o nosso luto, né? Tivemos que enterrar a nossa primeira filha. Mas o que eu posso dizer pra você é que fica mais leve. Depois que a gente perde, é devastador. Os primeiros dias, então, é surreal. E depois a gente começa a viver uma tempestade em nossa vida. Mas depois da tempestade aparece um arco-íris e você começa a ter esperança de novo. Mas quando essa tempestade passar, o sol sempre volta a brilhar. O sol, ele sempre volta a brilhar. Eu me agarrei nisso no meio do meu luto. Eu me agarrei à esperança de que dias melhores viriam, dias mais leves viriam. E ficou mais leve. Mas eu queria dizer que uma das coisas mais difíceis do luto perinatal é a sensação de que o mundo continua normalmente enquanto a sua vida mudou completamente. Não é visível para as pessoas. Você se sente tão mãe e não tem um filho para cuidar. Você tem que passar por essa maternidade de colo vazio. As pessoas não te enxergam como mãe, mas você é mãe. Independente da idade gestacional, independente de quantos anos seu filho se foi, em quanto tempo, você é mãe, mesmo as pessoas à sua volta não reconhecendo isso. Algumas tiveram chá de bebê, outras não. Algumas tiveram fotos para mostrar, outras não. Para o mundo, não existiu uma história visível, mas essa história é intensa dentro do seu coração. Mesmo o mundo não enxergando, existe amor, existe vínculo, existe saudade. E existe também um silêncio muito grande em volta dessa dor. Por muito tempo, mulheres que passaram por essa dor foram incentivadas a passar de forma rápida, a seguir a vida rápido demais, sabe? Eu ouvi relatos de mulheres de antigamente que sofreram aborto. Pausa para pegar o bebê. Olha a carinha, gente. Olha a carinha disso, né, meu amor? Aqui o meu sol. Um doce. Mas, voltando ao nosso assunto, eu ouvi relatos de mulheres que passaram por abortos antigamente, que o marido nem ficou sabendo, era mal visto pela sociedade, pessoas perdiam filhos muito cedo, não podia falar sobre o assunto, não tinha com quem conversar. Gente, uma das coisas que mais me ajudaram foi ter pessoas para conversar e falar sobre o assunto. Me conforta até hoje poder falar sobre a Liz, poder falar o que eu vivi com ela. Recentemente eu tive uma amiga próxima que perdeu um bebê e a gente pôde conversar sobre, sabe? Juntas. E uma entendendo a outra. Então, ter com quem conversar e conversar fez muito bem. Eu fiz terapia, eu tive família que eram abertos a essa conversa, amigas, e como isso me fez bem.
Então procure uma rede de apoio para você se apoiar. Isso ajuda e torna o luto mais leve. Sozinho a gente não vai conseguir. Sozinho a gente vai entrando cada dia mais no vale. Eu falo por experiência própria. Eu tentei passar pelo meu luto sozinha e eu fui parar no vale, sabe? No fundo do poço. No fundo do fundo do fundo do poço. É lá que eu fui parar porque eu ignorei ajuda. Mas eu só consegui me reerguer, me reestruturar quando eu busquei ajuda, tanto profissional quanto ajuda de amigos, de pastores, líderes, enfim. O luto ele não pode ser calado. O luto não funciona assim. O luto ele precisa ser vivido, sentido, reconhecido e acolhido. Então, se você tem uma mãe que está passando por essa experiência, acolha essa mãe. Então, falar sobre luto perinatal ajuda a quebrar esse silêncio, sabe? Essa é a minha bandeira. Eu preciso falar e eu quero falar mais sobre isso para acolher outras mães que estão passando pelo mesmo. Para você que está aí do outro lado e passou por isso, para você entender que você não está sozinha, sabe? Nós estamos juntos nessa. Então eu quero de todas as formas ajudar outras mães a entenderem que elas não estão sozinhas. E também ajudar a sociedade a aprender algo muito simples. Às vezes, o que uma mãe precisa não é de explicações nem dessas frases prontas. Ela precisa apenas de algo mais humano, vamos dizer assim. Ela precisa de escuta, ela precisa de respeito, ela precisa de reconhecimento. E é um tabu também dizer que a gente não quer falar sobre o assunto. Talvez depois que a gente perdeu, quando a gente tá ali nos primeiros dias, a gente às vezes se cala. E pode ser que não queira falar naquele primeiro momento, mas depois falar faz bem. Eu tinha um grupo no WhatsApp com outras mães de anjo e elas relatavam toda vez que eu vou falar do meu filho, alguma roda da família, as pessoas saem de perto, as pessoas mudam de assunto, as pessoas não me dão espaço para falar do meu filho. Olha a dor dessa mulher, gente. A própria família dela fazendo isso com ela. Aí as pessoas vêm me dizer que a sociedade não enxerga esse luto como um luto invisível. Claro que esse luto é invisível para a sociedade. Até porque se a gente perde marido, a gente vira viúvo, né? Se a gente perde pai e mãe, a gente é órfão. E quando a gente perde um filho? Não tem nome para essa dor. É uma dor tão profunda, é algo tão fora do círculo natural da vida, que não existe nome. Pai e mãe nenhum deveria enterrar um filho. É o contrário que tem que acontecer. Mas infelizmente acontece. E eu quero estar aqui para acolher essas mães. Então, se você já viveu uma perda gestacional ou perinatal, eu quero te dizer uma coisa. Seu amor é real, seu bebê existiu e o seu luto merece ser respeitado. E falar sobre isso também é uma forma de manter viva a memória de quem já passou por nós, mesmo que de forma tão breve como os nossos filhos. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu quero falar mais sobre esse tema por aqui. Obrigada por me ouvir mais uma vez. E se você está passando por essa terrível dor ou conhece alguém que está passando por isso, eu escrevi um e-book breve, Carta para uma Mãe de Anjo. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. E também escrevi um livro contando a história da minha pequena Liz. Tem todo o meu relato lá. O livro eu não coloquei no ar ainda, mas se você está assistindo esse vídeo depois de um tempo, eu vou deixar ele aqui na descrição também, tá? É só acessar o link. E é isso. Mais uma vez, obrigada por me ouvir. Para me ajudar, se inscreva no canal. Um beijo e te encontro no próximo vídeo. Tchau! Fala tchau, meu amor. Fala tchau, gente.